Tá bom. A gente até a última aula, né? Nós estávamos falando. Obrigado pelo jovem. Opa! Vocês são mais jovens do que eu. Rapaz, hoje eu fui num cliente e aluno meu, né? Já de muito tempo. Já parecia já um senhor e tal, não sei o que lá, mas não, eu aqui. Mais ou menos. Tá naquela, né? Aluno meu, mole. A gente nem. Logo depois que a gente. Não, você deu aula que eu tal época, tal. Dei. Eita, mas a gente vai encontrando aos poucos, assim, os colegas, né? Bom, mas é isso aí, vamos lá. O que a gente tinha falado aí nas últimas aulas, né? Então, nas últimas aulas a gente falou de conversores, né? Conversores analógico para digital e digital para analógico, né? Então, antes da gente seguir, né? Porque a sequência do curso agora seria sair da eletrônica digital e vocês irem para microprocessadores e microcontroladores, né? É bem possível que o professor lá, né, de microprocessadores e microcontroladores dê uma revisão aí de memórias, né? Mas vale a pena a gente, né, falar aí um pouquinho de memórias e, em especial, a memória que a gente vai trabalhar, né, é essa memória que a gente chama de memórias eletrônicas, né? Então são as memórias eletrônicas que é o nosso foco, porque nós temos aí no meio, né, vários tipos de memória, né? Então, por exemplo, nosso cérebro é um tipo de memória química, né? Então ela mantém ali, né, informações armazenadas em meio químico, né? Nós temos memórias mecânicas também, né? Então existem aí vários tipos de memórias aí. Né? Bom, basicamente antes da gente, né, trabalhar aí, a gente vai lembrar algumas coisinhas, né? Algumas coisas nós já vimos, outras não, né? Então, primeira coisa, o que é um bit? Esse aqui nós já falamos, né? Então, esse cara aqui é o binary digit, né? Então, bit é justamente a contração aí da palavra dígito binário em inglês, né? Bit é binary digit, ou seja, dígito binário, né? Bom, aí nos primeiros sistemas computadorizados, se trabalhavam com 4 bits, que eram sistemas de calculadoras, né? Então a calculadora para trabalhar ela precisa aí dos 10 algarismos, né? E mais alguma outra informação. Então a gente trabalhava com 4 bits, né? E um conjunto de 4 bits, uma palavra de 4 bits, né? Ela chama-se nibble, né? Então, quando a gente fala em palavra, a gente está pensando em um conjunto de bits. Eu falo, eu quero um nibble, quer dizer que você está com 4 bits ali, aqueles 4 bits juntos estão com uma informação, né? E é justamente a primeira, né, necessidade de agrupar os bits para ter uma informação maior foi justamente em calculadoras eletrônicas. E aí o pessoal, né, gostou daquele negócio e tal e fizeram o quê? Né? Eles pegaram aí e resolveram que ao invés da gente fazer uma calculadora eletrônica, a gente devia fazer uma máquina de escrever eletrônica, alguma coisa do gênero, né? E para transmitir essas informações exigidas aí no código que a gente usa escrito no dia a dia, eles viram aí que a gente ia precisar aí de pelo menos uns 160, 180 símbolos, né? Então, por exemplo, um símbolo seria lá o A com acento, o A com tio, o C cedilha, enfim, né? A vírgula, parágrafo, tudo isso entrava na contabilidade aí, né? Então eles viram que o ideal seria juntar alguma coisa aí em torno de 8 bits. Né? Aí o conjunto de 8 bits eles apelidaram de byte. Para quem foi que apelidou? Sei lá. Enfim, juntou 8 bits, né? Juntou 8 bits, é o que a gente chama aí de byte. O famoso byte, então, nada mais é do que um conjuntinho de 8 bits.
cada byte ele remete aí a um caractere, né? Basicamente ele remete a um caractere. Então é isso que a gente tem. Aí o que acontece? Os computadores foram evoluindo, os microprocessadores também, eles precisavam de uma velocidade maior, de um desempenho melhor, tal. E uma das maneiras que o pessoal resolveu aí, né, desenvolveu aí para que aumentasse o desempenho dos microprocessadores, dos computadores da época, né, foi justamente trabalhar com palavras maiores, né, com um conjunto de bits maior. E esse conjunto de bits inicialmente foi o dobro de 8, ou seja, 16 bits. Né? Então aí há um conjunto de 16 bits, a gente chama de word, né? Ou palavra. Né? Então, normalmente o que a gente usa o termo em inglês, né? Seria então 16 bits aí corresponderia aí a uma palavra, um word, né? Então já é diferente aí dos tais 16 bits. Então, dos tais 8 bits. Então, a word seria o equivalente a gente ter dois caracteres, tá? E aí justamente, né, aumentando aí o desempenho nessa mesma linha, o pessoal dobrou de novo, né, e lançaram aí os processadores de 32 bits, né? E aí eles começaram a chamar de long word, né? Então um conjunto de 32 bits é conhecido aí por long word. Aí esse cara começou a perder meio o sentido, né? Então, qual que é o sentido de você dar um nome a um conjunto de bits? Facilitar a comunicação, né? Aí, de repente, 32 bits ficou mais fácil do que long word, né? E aí, 64 bits ficou pior ainda, porque ninguém se entendeu. Alguns fabricantes chamavam de very long word, ou seja, piorou muito mais. Né? Very long word é mais fácil escrever 64 bits. Aí o negócio ficou meio. Né? Mas você pode encontrar em alguns locais aí né, o chamado very long word. Né? O very long word nada mais é do que um conjunto de 64 bits. Então é isso aí. Né? Um bitzinho só é o que? 0 ou 1. Né? Um dígito binário. É a menor palavra que você pode armazenar, né, numa memória é um bit. Né? Aí você juntou e escreveu de uma vez 4 bits, você está escrevendo o quê? Você está escrevendo uma nibble. Esse é mais difícil de encontrar, né? O nibble é mais difícil de encontrar hoje, por quê? Porque é muito pouco utilizado, né? Então, por isso que a gente não usa mais. O byte, todo mundo aí já deve ter ouvido falar do tal do byte. Aí o word e o long word são respectivamente aí 16 e 32 bits. Ok? Beleza? Perguntas? Tranquilinho? Decoraram já? Facinho, né? Esse é facinho. Então, beleza. Bom, agora a gente tem os múltiplos, mas os múltiplos é o quê? É para quantidade de palavras, né? Então a gente quer uma palavra normalmente significa muito pouca, uma quantidade muito pouca, né? Uma quantidade muito pouca. Então aí vem aí a nos auxiliar esses múltiplos aí de quantidade, né? Então esses múltiplos de quantidade são aí na base 2. Por que são na base 2? Porque a lógica binária ela é de base 2. Eu tenho dois algarismos que eu posso utilizar. Eu posso usar o 0 e posso usar o 1. Então esses são os dois algarismos que a gente tem. Por isso que esses caras aqui são todos na base 2. Né? Bom, e aí o primeiro que a gente tem justamente é o quilo. Né? O quilo é 2 elevado à décima, que é 1024. Então ele é um pouquinho maior que o
o nosso quilo, né, o múltiplo que a gente usa no nosso dia a dia é na base 10, né? O quilo que a gente usa na base 10 no nosso dia a dia é 1000, né? Mas o quilo que a gente tem em eletrônica, né, é 1024, que é 2 elevado a décima, né? 2 elevado a décima. Então ele é um pouquinho maior. 1 kilobyte, ou seja, 1 quilo de 8 bits, então 1024 conjuntos de 8 bits, dá mais ou menos uma folha aí, né? A informação de uma folha datilografada. É a quantidade de caracteres que a gente encontra mais ou menos em uma folha. Então, isso é a ideia, tá bom? Que você tem aí de 1 kilobyte, né? E eu posso ter 1 kilo nibble, 1 kilobit, 1 kiloword, 1 kilo long word, né? Então, 1 kiloword são 1024 palavras de 16 bits. 1 kilobit são 1024 bits, né? E assim vai, você pode juntar esses caras aí, tá? Na sequência, a gente tem um mega. Então, o que é um mega? É 2 elevado a 20. 2 elevado a 20. Então, 2 elevado a 20 dá 1.048.576. Você viu que aqui a diferença já é bem maior. Aqueles 1024 iniciais fizeram uma grande diferença aí já no nosso, né, no nosso mega. Então, o mega não é 1 milhão, ele é 1048.576. E o giga, 2 elevado a 30. Né? O próximo é 2 elevado a 40. E assim vai. Né? Giga, tera. Né? O tera é 2 elevado a 40. Né? O giga, então, é 2 elevado a 30, que está aí 1 bilhão 73 milhões 741.824. Tá? Beleza? Então, o que é 1 gigabit? 1 bilhão 73 milhões 748.824 bits. Né? O que é 1 megabyte? É 1.048.576 bytes. Tá bom? Então, você juntou aí a palavra com a quantidade. Tá? A palavra quantidade. Tudo bem? O que eu vejo aí ultimamente, né? Então, nos primeiros computadores, nos primeiros hard disk, né? Então, eles levavam esse número aqui ao uso, né? Então, sei lá, a gente tinha aí, por exemplo, grandes unidades de armazenamento de 5 gigabytes. 5 gigabytes. Eram grandes HDs, né? Hard disks aí de 5, 1 terabit é outra coisa. Então, e é isso que, ó, 1 terabit, né? 1 terabit, ele falou 1 terabit. E aí a gente está falando aqui, por exemplo, de 5 gigabytes. Dá uma diferença aí de 8 vezes, né? Aí o que interessa, né? O que ocorre lá? Quando o nosso amigo fala ali 1 terabit, o que ele está falando? Ele está aumentando muito o valor dele aí, né? Para tera. Né? Então, tera dá um número maior, né? E isso é uma coisa que ocorre muito. O ser humano, ele gosta muito de números, e quanto maior o número, melhor ainda, é aí que ele quer comprar, né? Então, o que tem acontecido ultimamente? Os fabricantes de HD, né, de discos rígidos, eles têm falado o seguinte, lá no manual, em letras minúsculas, ele tem falado alguma coisa do tipo, olha, eu estou usando aqui a base decimal, né? Isso quer dizer que para mim, 1K
é 10 ao cubo. E 10 a sexta, né? 10 a sexta é 1 milhão. Né? Ou seja, o mega, né? O mega dele é 10 a sexta, ou seja, 1 milhão. Né? Aí com isso, se você tem aí e obviamente o giga é 10 a nona, né? Que é 1 bilhão. É 1 bilhão. Mas aí do giga que você está comprando, né? Então o giga aí seria 10 a nona, né? Que seria o giga. Mas do giga que você está comprando para o giga que nós utilizamos em eletrônica, né? Ele fica aí 73.741.824 abaixo, né? Isso quer dizer que quando você faz a conversão, esse número aqui, quando você usa 10 a nona aqui como giga, o número de sai muito maior, né? Então um HD aí, que seria, sei lá, de 250 GB, ele é vendido por 300 GB. Aí você vai lá, formata, te tem o quê? 250 GB. Isso fora a parte que você usa, né? Fora a parte que você gasta aí para fazer realmente formatação aí, tá bom? Tudo bem? Compreendido aí algumas algumas dificuldades, algumas diferenças, perguntas, dúvidas? Beleza. Então, qualquer coisa para a gente aí e, né, dar aquela questionada aí. Né? Bom, então o que ocorre aí para a gente aí, né? Quando a gente trabalha um sistema digital, que é o nosso caso, né? Ele é muito fácil, né, da gente guardar a informação, da gente armazenar essas informações por períodos de tempo aí curtos ou longos, sejam eles quais forem, é muito fácil a gente fazer esse armazenamento aí, tá? Muito fácil a gente guardar, né, essa informação. E essa é uma das grandes vantagens aí em se utilizar sistemas digitais. Sistemas analógicos, eles podem ter uma memorização aí, mas é muito pequena. Né? Então, a capacidade de armazenamento aí em sistemas analógicos ela é muito pequena. E são sistemas complicados, tá bom? Não é de qualquer forma aí, não. Por exemplo, na antiga TV, né? Então a PAU-M, por exemplo, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que pegar, né? A gente recebia duas linhas de informação, né? Duas linhas de informação que elas deveriam ser somadas visualmente, né? Somadas visualmente. Então a gente tinha uma linha de atraso, né? Que fazia o papel de memória em que ela fazia o atraso da informação analógica recebida de uma linha de forma que eu pudesse fazer a soma dela, sabe? Então era um cara muito, né? Usava-se um cristal para isso o atraso era feito no cristal, né? A memorização da coisa era feita no cristal. É muito estranha a coisa e limitado, né? Porque conforme o corte do cristal, se não for feito exatamente do jeito que tem que ser, né? Ele dava problema, né? Ele daria problema. Então, para a gente armazenar exatamente aquele tempo que tem que ter um corte, né? Para ter uma determinada tempo de atraso, né? Já os sistemas digitais, eles são muito versáteis, né? E eles são adaptáveis aí a um sem números de situações diferentes aí que a gente pode trabalhar, né? Que a gente pode trabalhar, que a gente pode utilizar, né? Hoje, quem nunca usou um pendrive, né? Um pendrive é o quê? Uma informação digital armazenada por um longo tempo, né? Por um longo tempo e que nem precisa de bateria nem nada, né? Você vai lá, espetou, gravou no pendrive
Sacou o pendrive, pôs no bolso, leva quando você quiser, você tem lá a sua musiquinha, você tem lá a sua informação, você tem sua apresentação, ou seja, tá, os seus documentos são todos guardados lá e mantidos de uma forma, né, tranquila, né, muito fácil aí, muito versátil, né? Então é um dos grandes usos aí hoje da eletrônica digital, dos sistemas digital, são sistemas de memória, né? Então, obviamente que a gente tem sistemas de memória mais antigos que são sistemas, por exemplo, magnéticos, né? Então, por exemplo, fita cassete é um sistema magnético. Os primeiros robôs, né, eles tinham justamente sistemas magnéticos de armazenamento. Né? Então a informação era armazenada em disco. O disco não, era armazenado em fitas magnéticas. Né? O, sistemas magnéticos também são os antigos, né? Os mais antigos hard disk, ou alguns hard disks ainda atuais, são meios de armazenamento magnético também. Nós temos armazenamentos ópticos hoje, né? Então, Blu-ray, DVD, CD-ROM, né? Então são todos meios de armazenamento digitais, muito baratos também, né? Muito baratos. E hoje o grande que aí, né, são os pendrives também, que são, né, a cerejinha do bolo aí a nível de memória. Né? Bom, para a gente trabalhar as memórias, a gente tem que entender algumas coisas que elas, né, como é que elas trabalham, né? Então, tempo de acesso. O que é o tempo de acesso? É o tempo entre você colocar na entrada um endereço, né? Endereço, e até a hora, até o momento em que esse cara apareça na saída, né? Então, como é que a memória armazena uma informação, né? Então, por exemplo, você tem lá, quanto que é lembra aí algum de vocês? Lembra aí algum de vocês? Quanto que é o pendrive que você tem aí? De quanto é o seu pendrive aí? Põe aí no... Opa! 16, professor. 16, né? Então eu tenho um amigo aí que já colocou aí, ó, pendrive de 16 gigabyte, né? Normalmente a gente usa o B maiúsculo para byte, né? Isso aqui é diferente de 16 gigabit, né? Com B minúsculo. Então, o 16 gigabyte quer dizer o quê? Que eu estou armazenando 16 GB, né, vezes, e em cada um desses giga eu tenho 1 byte armazenado. 16 gigabits quer dizer que eu tenho, né, 16 GB de endereço, e em cada endereço eu tenho 1 bit. Como é que eu acesso, né, 16 GB de informação? 16 GB de informação são aí praticamente 16 bilhões, né, de informações diferentes. Né? Como é que a gente acessa isso? Cada byte aí armazenado, ele vai ter um endereço de localização, onde é que ele vai morar. Né? Então, com esse endereço eu consigo alcançar aquela informação que foi armazenada. Né? Então, eu preciso de um endereço. Então, para isso que a gente... Né, esse endereço é endereço numérico. Né? Endereço numérico, obviamente, zeros e uns. Tá? Endereço numérico. Né? Então, lembra aí, por exemplo, como é que um carteiro lá da China consegue te entregar uma compra lá no L, né, que você fez no AliExpress. Como é que ele consegue te entregar aquela compra aqui? Porque você tem um endereço. Tá? Então esse endereço ele aponta exatamente para onde você está, né? Então é a mesma coisa que nas memórias. Cada dado armazenado, cada palavra armazenada tem um endereço, né, que eu vou para me acessar.
Então, o tempo de acesso é o quê? É o tempo entre você colocar esse endereço válido, né, e o dado, o valor que está lá, ele apareça na saída. Esse é tempo de acesso. Memórias mais antigas, tem aí tempos de acesso da ordem de 90, 100 nanosegundos. Tá? Então, 100 nanosegundos. 100 nanosegundos é 100 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, são 100 bilionésimos de segundo. Você pega um segundo, divide 1 bilhão e pega 100 partes. Tá bom? Hoje, memórias aí mais rápidas aí, tá? Elas chegam a menos de 10 nanosegundos, tá? Menos de 10 nanosegundos, ou seja, caiu em 100 vezes aí esse tempo de acesso, tá? Caiu em 100 vezes o tempo de acesso. Professor, por que esse tempo de acesso é importante, né? Assim, imagina um computador muito rápido. E esse computador muito rápido, ele vai ter o seu programa armazenado aonde? Armazenado numa memória. Se você coloca esse microprocessador, falando com uma memória onde está o programa, e essa memória é muito lenta, o seu sistema vai ficar muito lento também. Tá? Então, para microcontroladores, para microprocessadores rápidos, eu tenho que ter memórias rápidas, senão a memória atrapalha o seu sistema. Entendeu? E existem até sistemas de memória aí diferenciados conforme o volume de acesso àquelas memórias. Tá? Então são memórias